Né? Quando nós temos uma experiência, por exemplo, como a experiência da Chaos Pilot na Dinamarca, com o quarto setor, né? O que seria, o que é o quarto setor? O quarto setor é uma experiência na qual você age no mundo sincronizando de maneira não dualista as intenções do governo, né? As intenções das empresas e as intenções do terceiro setor. Nós não, nós estamos num mundo ainda fraturado, né, no qual os interesses eles são conflitivos e opostos. Claro, nós temos interesses que são conflitivos e opostos, diria eu, complementares, né? E que ganham uma outra percepção e uma outra dinâmica social quando nós conseguimos fazer uma renovação do entendimento do que seja natureza e cultura. Ou seja, se a Rio+20 fracassou, é porque nós não queremos modificar a maneira como nós vemos a realidade. Nós queremos, como crianças, continuarmos a fazermos o que bem entendermos e acharmos que a tecnologia vai resolver os problemas dos nossos padrões de produção e de consumo. Na Rio+20, por exemplo, eu entrei numa grande tenda de uma grande organização no Brasil, na qual você chegava no balcão e você tinha camisetas feitas com material reciclado a R$100 cada camiseta. Realmente, né, dá vontade de fazer cosquinha para rir, né? Ou então aproveitamento de containers usados. A cada 10 anos os containers são condenados, né, pelo comércio internacional, então ficam pilhas e pilhas de containers abandonados. Então você pega o container, restaura o container, faz um container, faz ele todo bonitinho e você cria a partir dali um hotel, cria uma casa, né, cria uma loja. Que a ideia fundamental dessa empresa a qual estou me referindo é criar lojas com containers. Uma maravilha, né? Ou seja, viveremos num container. Seremos um container. Não é? Lindo, né? Aproveitar o container, mas e o fluxo do container? E a quantidade? O que o container está... É isso. É uma grande oportunidade já em andamento, né? Creio que Maffesoli tem razão nesse ponto, quando ele diz que as tribos pós-modernas, elas estão conseguindo misturar natureza e cultura, estão conseguindo misturar o arcaico com o tecnológico, né? Pela fricção, né? Pela aderência, ou seja, o espírito de tribos hoje, o espírito que move o culto do corpo, por exemplo, a questão da alimentação, a questão do prazer, a questão das viagens, do nomadismo, da natureza. Tudo isso são sinais importantes de que a humanidade, de que as pessoas estão absolutamente descrentes das autoridades, das instituições, e partiram para, por exemplo, através da cultura digital, para um contato intenso com as outras pessoas. Isso é um sinal de comunicação, é um sinal de fraternidade. É uma tentativa de restabelecer essa comunicação fundamental, que é a comunicação entre cultura e natureza. Nós não podemos avançar nos direitos humanos enquanto não entendermos os direitos da Terra. É quase como se, na verdade, nós precisássemos criar uma outra declaração sobre os deveres humanos e os direitos da Terra.
Porque nós continuamos antropocêntricos, né? Nós continuamos logocêntricos, né? Nós continuamos modernos, né? Nós continuamos achando que nós vamos fazer vigorar os direitos humanos sem entender que nós, humanos, somos literalmente, politicamente, fisiologicamente, psicologicamente, né? Nós somos filhos das estrelas. Isso não é poético. Por isso que eu sustento uma visão renovada da tradição psicopolítica, né? Ou seja, na qual a minha ação no mundo, né? A minha ação no mundo, ela é diretamente proporcional à minha ação em mim mesmo. Uma visão não dualista, ou seja, gandiana nesse sentido, de eu ser aquilo que eu gostaria de ver no mundo. Se eu não quero ver no mundo arbitrariedade, que eu não seja arbitrário comigo mesmo, com as minhas vontades, com meus desejos, que eu não seja arbitrário com a minha filha, com a minha esposa, com meus amigos, com os meus sócios, com meus alunos, com as pessoas que gostam de mim, com as pessoas que eu não conheço, né? Se eu não quero autoritarismo no mundo, que eu suprima o autoritarismo em mim. Mas você sabe muito bem a quantidade de comportamento ao inverso deste que eu estou falando e sustentando dentro de um programa acadêmico e dentro de uma metodologia operacional para que isso possa acontecer. É impossível. É impossível você querer que o outro mude, é para você mudar. Esse é o jogo que nós temos na nossa sociedade. Então, está todo mundo esperando que o outro mude para você mudar. Já fazem anos que eu venho insistindo nesse ponto, ou seja, e o Brasil é um caso desse, né? E isso é fundamental para que nós possamos compreender a América Latina, né? Ou seja, nós estamos aburguesando as políticas sociais, as políticas públicas sociais. O projeto é um projeto de se tornar todo mundo burguês. Isso é um suicídio. Isso é um suicídio. Se a gente vai ver a pegada ecológica e a biocapacidade do Brasil, a biocapacidade do Brasil, ou seja, a capacidade biológica de suportar o nosso modelo, esse modelo, né, que nós estamos presenciando, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, o novo Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro das grandes obras, né, da exportação da criminalidade, né, da desocupação de populações, espaços, tirando as populações tradicionais. Qual é a novidade disso? A novidade disso é o quê? Mais cimento? Mais progresso? Quem está ganhando com isso? Né? É um momento muito delicado, e de uma grande oportunidade, né? Por isso que eu me sinto cada vez mais alegre, cada vez mais entusiasmado, cada vez mais grato à oportunidade de estar vivo numa época tão paradoxal e tão estimulante ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas todas estão entre o desânimo, né, de ver, por exemplo, grandes lideranças que percebem claramente, né, essa obsolescência programada, né, que faz com que os objetos de consumo tenham cada vez uma vitalidade menor, né, quando na verdade nós precisamos estar de olho no ciclo de vida dos produtos. As pessoas estão desanimadas no sentido, e céticas no sentido da obsolescência programada das relações, né? As pessoas ficam o tempo todo dizendo, não, eu não me meto nisso, eu não falo nisso, porque as pessoas todas se sentem em campos minados. E com amigos, né? E com pessoas que a gente respeita, e com projetos que a gente respeita,
né? Porque se a gente estivesse olhando empresas criminosas e monstruosas, os porcos capitalistas que acabam conosco, né? Isso é uma coisa, né? Que é a visão tradicional da economia política, né? Ou seja, existe alguém que está se dando bem me explorando. Então vou acabar com essa pessoa para ficar com o que ela tem para mim e distribuir para os meus irmãos. Mas acontece que o que elas têm é insustentável. Sangra o que elas têm. Os palácios, os automóveis, as roupas, as comidas, os empregados, os mármores. Tudo isso sangra. Sangra. Tudo isso sangra. Mas nós continuamos, por exemplo, você vê projetos sociais no qual você pega as pessoas da comunidade e leva elas para um grande evento no qual elas vão ter a oportunidade de ir para um hotel de 5 estrelas. Aí todos ficam fascinados pelo hotel de 5 estrelas. E tanto a pessoa que foi, né, quanto a pessoa que organizou, quanto a pessoa que patrocinou, quer dizer, o que é? Nós vamos todos viver num hotel de 5 estrelas? É isso? Esse é que é o nosso projeto de vida? Essa que é a responsabilidade do Brasil dentro da América Latina? É isso? Que o Brasil está num momento fulcral, eu venho dizendo isso publicamente, inclusive diretamente para dentro do PT. O que é isso? O que é isso? Que oportunidade enorme que nós temos, né, de criar um exemplo, né, na América Latina, baseado inclusive na riqueza da biodiversidade que o Brasil tem, de mostrar e de construir junto com os nossos irmãos da América Latina uma outra maneira de se viver na qual nós não estejamos reduzidos aos rendimentos, né? Observem como é que nós olhamos o mundo através dos rendimentos. Isso se a pessoa tem, se a pessoa não tem, onde a pessoa mora, onde a pessoa não mora, como é que a pessoa anda, como é que a pessoa não anda, como é que a pessoa se veste, como é que a pessoa não se veste, quantos milhares ou milhões a ONG dela tem, ou da empresa tem. O que é isso?